Paz seja convosco, hoje é dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira. E assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, assim também nós, servos do Senhor, precisamos ter a nossa esperança em Cristo Jesus renovadas todos os dias, ainda que nós tenhamos passado por dificuldades, ainda que a nossa noite tenha sido uma noite de choro. A alegria, ela vem pela manhã. Que você seja impactado, que você seja cheio, que você seja transbordante da doce presença do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, para a glória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Gênesis 32, vai falar sobre quando Jacó envia mensageiros a Esaú. E eu acho muito interessante, amados, quando chega aqui no versículo 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Todos nós, conhecemos já a história de Jacó. Quem não conhece, tá aqui, Gênesis, lá no livro de Gênesis vocês vão começar a ler a história de Jacó, tá? Quando Jacó enganou, o seu pai Isaac, ele teve que sair fugido da sua terra por causa da ira, do furor do seu irmão Esaú. E Jacó, ele se beneficiou, da primogenitura, porém foi algo que ocasionou em muitas consequências, por muitos e muitos anos, Ele sofreu, ele pagou as consequências do ato dele. Muitas pessoas perguntam, mas agora eu estou servindo a Jesus e eu pedi perdão, e como que vai ser agora? Agora o Senhor ele vai te abençoar, agora o Senhor ele vai te fortalecer, agora o Senhor ele vai te ensinar, porém as consequências elas virão. Quem conhece a minha história sabe que até hoje eu pago pelas consequências do meu mau passo lá atrás. E nós não podemos ser tão omissos a ponto de achar que o Senhor ele é injusto com as nossas vidas, que nós passamos por situações as quais nós não merecemos, não deveríamos passar, porque tudo que nós plantamos, certamente nós colheremos, amém? E chegou um tempo em que Jacó, ele precisou lutar por algo a mais da vida dele, ele precisava de uma bênção, mas enquanto Jacó ele vivia de qualquer forma, enquanto Jacó ele não se arrependia dos seus pecados, enquanto Jacó ele estava se beneficiando de uma mentira, de algo que não era para ser dele, ele não conseguia ter a necessidade de ter um encontro real com o Senhor. E assim acontece nas nossas vidas, meus amados. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, estão dentro de templos, mas que ainda não conseguiram sentir a necessidade de ter o Espírito Santo em suas vidas. Existem pessoas que até professam uma fé em Jesus Cristo, mas que não entendem o que é ter um relacionamento com o Senhor. E quando Jacó ele entendeu, que ele viu que ele estava sozinho por um momento, que ele passava por consequências que estavam acumuladas, situações mal resolvidas em sua vida ao longo dos anos,
ele precisou ficar só para sentir aquele vazio, para sentir aquela aflição na sua alma, algo a qual só o Senhor, só a presença do Espírito Santo, só a presença de Deus, né, melhor dizendo, poderia aplacar aquele sentimento. Por quantas vezes nós temos tudo humanamente falando para estarmos felizes, para estarmos bem, mas algo incomoda, algo não nos deixa sentir paz, algo nos entristece. Eu essa semana mesmo, eu tava angustiada, eu precisei vir orar porque eu estava muito angustiada. Às vezes a gente vê as notícias pela internet, né? Coisas acontecendo, coisas que eu particularmente achava que ia demorar muito tempo para acontecer, estão acontecendo. E coisas foram me angustiando e eu sabia que era a minha alma, que ela anelava a presença do Senhor e eu tive que me pôr em joelhos e buscar a face do Senhor. Então Jacó chegou num tempo, quando ele estava no Val de Jaboque, que ele sentiu-se dessa forma. Ele sentiu dessa forma, tanto ele sentiu dessa forma, que ele lutou com o anjo do Senhor, com o próprio Senhor. E ele lutou com as suas forças, com todas as suas forças, uma noite inteira, amados. Porque ele precisava, ele era consciente que ele precisava de uma bênção, ele queria a bênção dele e ele lutou. E agora eu falo para vocês, existem pessoas que estão aqui no canal, porque nós iniciamos o canal como um canal de restauração de casamento, e ele sempre vai ser um canal de restauração de casamento, um canal onde eu divido com vocês a minha experiência. Porém, nesses últimos dias, o Senhor tem aberto a minha mente que eu não posso me ater só ao relacionamento homem-mulher, a restauração de casamento, mas sim o nosso relacionamento com Deus. E chegou um momento aqui em que Jacó, ele necessitava de ter aquele encontro, ele começou a lutar uma noite inteira com o anjo. E as pessoas, elas acham que as coisas não estão indo bem, as coisas estão estagnadas, não estão dando certo, e elas não querem mais lutar. Elas desistem de lutar por causa de alguns obstáculos, elas desistem de lutar porque não estão firmando a sua fé em Jesus Cristo, desistem de lutar porque olham a grama do vizinho que é mais verde. Sabe por que eu falo essas palavras para vocês? Porque isso aconteceu comigo. E tem até vídeos que eu falo por que as pessoas que não servem a Deus têm seus relacionamentos restaurados, pessoas que andaram com 5, 6, 7 parceiros e agora estão vivendo o melhor de Deus e eu ainda não consegui. Mas esses obstáculos não fizeram com que eu não viesse almejar ainda essa restauração. Esses obstáculos, eles não fizeram com que eu viesse desistir da restauração. E eu luto pela restauração do meu casamento, e eu luto pela salvação da minha alma, eu almejo a presença do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Eu tenho dificuldades, eu passo por provações, mas eu continuo como Jacó. Eu continuo lutando, guerreando pela restauração do meu casamento. Eu continuo lutando, guerreando para que almas venham se converter ao Senhor Jesus. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que tem afligido a sua alma, mas eu venho falar para você, aqui no versículo 24, te lembrar que Jacó, porém, ficou só, mediante as nossas lutas. Nós não vamos poder contar com ninguém, porque as nossas lutas é um momento de solidão. É o momento em que a família, é o momento em que os amigos, eles vão se afastar. Então Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um varão, até a alva subir. É por muito tempo que você vai lutar. São todas as suas forças que você vai precisar usar. Mas você tem que persistir. Nós temos que persistir nessa luta, para que nós venhamos ter os nossos nomes mudados pelo próprio Senhor Jesus, para que as nossas histórias venham ser mudadas, para que o Senhor venha escrever um novo capítulo nas nossas vidas, mas isso depende de mim e de você. Hoje nós podemos estar no Val de Jaboque, mas a partir do momento que nós lutarmos, que nós prevalecermos nessa luta, esse deserto, esse vale, vai ser nossa Peniel. Deus abençoe você. Paz seja convosco.